20 bilhões de reais. Esse vai ser o custo que as empresas que estão nas mãos do governo federal, as 150 empresas que o governo federal detém, deram para os cofres públicos devido à sua atuação no ano de 2017. Esse prejuízo vem sendo acumulado ano após ano. Ano após ano a gente vem tendo esses números de prejuízo das empresas estatais. Não custa lembrar, são megas empresas, não são empresas de esquina, são megas empresas que estão há anos no mercado e que ainda assim conseguem gerar um prejuízo gigantesco. E por que isso acontece? Por que ainda assim acontecendo, os brasileiros em sua grande maioria são contra as privatizações das empresas? Cerca de 70% dos brasileiros são contrários às privatizações. Pois é, muito provavelmente a resposta é muito simples, é justamente porque eles não têm acesso a esses dados, eles não têm conhecimento da real função e daquilo que as empresas estatais entregam para os brasileiros. A gente estava falando das 150 empresas estatais nas mãos do governo, mas não custa lembrar que essas não são só as empresas estatais que existem no Brasil. O Brasil, somado todas as empresas também que estão a nível estadual, nas mãos dos governos estaduais, o Brasil tem mais de 400 empresas estatais. É o país da OCDE que mais tem empresas estatais. Por que o brasileiro ainda consegue acreditar na falácia de que existem empresas estratégicas ou que a gente deve manter a soberania nacional e por isso manter empresas estatais? Sendo que, por exemplo, os países que dão certo, uma Suíça da vida tem 4 empresas estatais, os Estados Unidos tem 16 empresas estatais e qualquer outro país desenvolvido tem uma quantidade de estatais infinitamente inferior ao número absurdo, grotesco de empresas que estão nas mãos do governo. E dentre essas empresas tem empresas absurdas como a ACS. As pessoas não sabem, mas o governo detém uma empresa para lançar foguete, a ACS, Alcantara Cyberspace, que foi fundada lá em 2006 numa parceria com a Ucrânia, num projeto daqueles mirabulosos que custaram milhões e milhões aos cofres públicos para lançar foguetes. Pois é, só que essa empresa não só ela não funcionou, como ela continua nativa e continua gerando custos altíssimos para os brasileiros. Cada mês é 500 mil reais o prejuízo que a estatal de foguetes dá para cada um de nós brasileiros. Só que as pessoas não têm acesso a esses dados. As pessoas não conseguem perceber que um dado como esse, de que as empresas estatais renderam um prejuízo de 20 bilhões aos cofres públicos no ano de 2017, não é um dado recente. As empresas estatais vêm acumulando prejuízo ano após ano. Nos últimos 2 anos, o prejuízo acumulado foi de 40 bilhões de reais. A gente tem, por exemplo, casos de Correios que veio acumulando também prejuízos bilionários ao longo dos últimos anos. Parece que no último ano conseguiu ter um pouco de superávit, mas é tão absurdo isso. Assim, você falar que é uma empresa que detém um monopólio de um serviço que todo mundo usa, efetivamente todo mundo usa o Correios, que está na cabeça de todo mundo, porque leva o nome do serviço, e ainda assim, perda de mercadoria, demora na entrega, uma ineficiência do caramba, preços altos quando comparados a outras empresas da iniciativa privada, que sofrem com impostos, sofrem com regulações que não são aplicadas aos Correios, por exemplo, e que ainda assim a gente tem um absurdo como esse, a gente tem absurdos dentro do Correio de que para cada 2 servidores existem um chefe, ou seja, uma pessoa para fiscalizar 2 pessoas. Qual é essa proporção em uma empresa privada? 1 para 100, 1 para 1000? Assim, certamente não é 1 para 2 como nos Correios. Sem falar a questão da estabilidade, enfim. E tem gente que defende que as empresas têm que permanecer nas mãos do governo. Pois é. E geralmente quem defende isso são justamente aquelas pessoas que não têm acesso a todas essas informações. E isso é muito triste, porque as empresas estatais elas não dão certo em sua essência. Tem gente que ainda defende de que as empresas têm que ser recuperadas, de que elas têm que ser valorizadas e que esses prejuízos são fruto da ineficiência do governo. Ora, isso é pura inocência mesmo. As empresas estatais elas não dão certo por definição, porque elas não são imbuídas de algo básico para qualquer empresa, que é a busca pelo lucro. Na prática pode até acontecer,
Aliás, na teoria pode até acontecer, mas na prática as empresas estatais servem apenas para cabide de emprego dos políticos. Não são os melhores que são recompensados. Não se tem uma busca incessante pelo lucro. Não se tem essa dependência simplesmente pelo fato de que se der prejuízo alguém vai bancar. O funcionamento de uma empresa estatal se dá de acordo com o governo. E quem que é o governo? São os políticos. E quem são os políticos? É a classe que menos detém confiança no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. As pessoas acreditam que de alguma forma alguma coisa vai mudar e as empresas estatais vão passar a dar lucro. Muitos ainda defendem a manutenção de algumas ou de todas as empresas estatais que nas mãos de um governo eficiente elas dariam lucro. Pois é, a gente está esperando para ver, e essas pessoas vão ter que esperar sentadas para ver um governo que se preste a ser eficiente, porque quando o governo ele é eficiente é quando ele não faz nada, ou seja, não faz nada para atrapalhar as pessoas. E a gente está tendo uma onda de efeito liberalizante, não sei até que ponto esse efeito é real, com a eleição do Bolsonaro e, consequentemente, o Paulo Guedes, que é um liberal formado na escola de Chicago, ele entende que as privatizações são necessárias. Agora, no início, ele está com um programa de reestruturação das empresas, ele quer privatizar algumas empresas, está propondo demissões voluntárias, os PDVs, mas até que ponto isso vai resolver a situação a gente não sabe. Pode até ser um pouco paliativo essa reestruturação das empresas estatais e a gente vê que as indicações de competência que estão sendo feitas pelo Bolsonaro nessas primeiras semanas de governo, elas podem até surtir algum efeito, mas vai ser um efeito meramente paliativo e mesmo assim não é o caminho. Justamente por essa essência das empresas estatais. Quando o governo ele indica alguém para gerir uma empresa estatal, ele está fazendo uma indicação política, não uma indicação por competência. Então esse cara não é competente, ele está lá ganhando mal, ele não está representando o interesse da empresa, da instituição. Ele na verdade está representando o interesse do indicado político e dele próprio. Por isso as estatais são tão propícias à corrupção. A gente tem casos, por exemplo, de empresas mas a gente tem que vender a um preço bacana as estatais. E aí o pessoal sempre dá o exemplo da Vale. O que as pessoas não sabem é que a Vale, antes de ser privatizada, rendia 500 milhões em dividendos para o governo. E depois que ela foi privatizada, ela passou a render 10 milhões em pagamento de impostos para o governo, rendendo muito mais empregos. E as pessoas dizem, a Vale foi vendida... Não existe preço de banana. Se a gente for lembrar, por exemplo, as consequências naquela época em que a Vale estava sendo vendida, as pessoas diziam que o governo ameaçava confiscar a empresa se fosse privatizada e tudo mais. Mas esse nem é o ponto. O ponto é que a empresa, mesmo quando privatizada, consegue ser mais benéfica para o governo, que não deveria ser preocupação nenhuma de qualquer pessoa, de qualquer político ser benéfico para o governo, para as pessoas. Mas enfim, ela ainda assim, sendo privatizada, conseguiu render mais para o governo do que nas mãos do próprio governo. Isso é para vocês verem quão ineficiente é uma empresa nas mãos do Estado. E a gente tem uma esperança de que várias empresas comecem a ser privatizadas. O Bolsonaro mesmo disse que vai privatizar todas as empresas, menos as estratégicas. Só fazendo uma pitadinha, o que seria, por exemplo, mais estratégico do que... Bom, a gente tem o exemplo das comunicações, né, que antes estavam nas mãos do governo há cerca de 2 décadas atrás e que eram restritas apenas àqueles que fossem mais abonados, apenas aos ricos que conseguiriam ter uma linha telefônica. Depois de privatizada, apesar de sua altíssima regulação, que encarece, que piora a qualidade dos serviços, todos hoje conseguem ter uma linha telefônica, conseguem falar de uma maneira muito simples com qualquer outra pessoa. Mas o Bolsonaro ainda acredita nessa história de empresa estratégica. Vamos pensar, alimentos, tem alguma coisa mais estratégica do que alimentos? Vocês já pensaram no desastre que iria ser se o governo federal detesse uma cadeia de supermercados, se ele fosse responsável pela distribuição dos alimentos para esses supermercados, se ele fosse responsável pela comercialização dos mesmos para o consumidor final? Certamente o Brasil não ia sobreviver um mês com
o governo responsável por essa área tão estratégica quanto a dos alimentos. E por que eles ainda afirmam que vai ser vendido para o exterior, dar nas mãos dos chineses, nas mãos dos americanos? Não tem esse problema. Esse problema nunca existiu em nenhuma empresa estatal que foi vendida em nenhum país na história do mundo. Só que as pessoas continuam a repetir essa história. Por que isso não acontece? Porque a empresa ela é imbuída de uma necessidade natural de ir atrás do lucro. E ela vai vender para onde ela der lucro. Então, se houver demanda do mercado interno por essa comercialização, ele vai continuar a vender para o mercado interno. E se não houver, é porque o mercado não precisa, porque a gente está custeando um serviço que é desnecessário para os consumidores, que certamente vão arranjar em algum outro fornecedor no mercado uma solução para sua demanda. É muito simples essa questão. É importante a gente trazer essas questões à tona porque realmente as pessoas não têm acesso a esses dados. As estatais, esse prejuízo de 20 bilhões configura cerca de R$ 100 para cada brasileiro. Um brasileiro que ganha em média um pouco mais de R$ 1.000 por mês, em um mês do ano teve que pagar cerca de R$ 100 do seu bolso para custear o prejuízo das empresas estatais. A gente tem aí uma nova esperança de caminhar no sentido das privatizações. Eu estou muito esperançoso e muito feliz que a gente consegue ter isso, mas a verdade é que os nossos problemas só seriam resolvidos a hora que o governo não detesse nenhuma empresa nas mãos deles. Pessoal, por hoje é isso. Até mais.